Olá, pessoal, aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos outros. Hoje eu trouxe uma entrevista com o aluno Henrique de Moura. Ele é aluno do curso Pocket para Proficiência da UFSC. Ele foi aprovado com nota 10. Então eu resolvi entrevistar ele para vocês terem uma noção da prova sob a perspectiva do aluno. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar teu like e se inscrever no meu canal. Eu sou o Henrique, eu tô no mestrado em Engenharia de Produção na URGS. Então, trabalho na linha de pesquisa na parte de segurança do trabalho, ergonomia, Uhum. um pouco de cursos. E estou no mestrado, fiz a prova para justamente adquirir a proficiência, né, que o curso solicita. No segundo ano, estou terminando. Então, Terminando. até por isso, eu tinha mais essa peça para fazer a proficiência que fui deixando, quando eu estava em Uhum. cima, né? Primeiro, uma colega minha me disse, eu fui bateu apavorada com essa questão de prova, prazo para dar proficiência, acabei deixando. Daí ela falou, tem na UFSC, uma que é semanal. Eu me inscrevi, quando eu fui me inscrever estava fechada, que foi aquele período de recesso ali, no final do ano, né? Então, Tem o recesso do final do ano, isso. eu perdi a última prova, putz, vou ter que fazer na primeira do ano, né? Daí eu me inscrevi, pesquisei no site, e no Natal, ali, um pouco antes do Natal, eu vou ter que ver alguma coisa para não ir tão cru assim, né? Que eu procurei alguma prova anterior, não achei. Não tem. Eu, Não tem. não tenho uma prova anterior para mim ter uma noção de como é a prova, É. né? Daí eu coloquei a proficiência UFSC, que é uma pesquisa assim bem direta assim, e caí no seu vídeo no YouTube. Daí eu vi que você falava do dicionário, você falava uma série de questões assim, e no final do vídeo eu acho que tinha um apontamento para um curso. Daí eu me interessei e cheguei até o curso. Já entrei, já gostei do vídeo e já fui pro curso. E Que aí, tu passou uma abordagem assim que seria algo direto, assim, que é justamente que precisa, né? Quem está nessa situação não quer talvez ter um curso tão complexo de inglês, mas quer ter algo mais direcionado para fazer a isso, prova. isso. Porque também, assim, a prova da UFSC, ela não é uma prova tão complexa. Não, Não é uma prova complexa. Mas ela precisa de um traquejozinho. Você precisa ter um isso. manejo para fazer ela. É Eu só acho uma que questão de se estratégia e até prática mesmo. Quanto tempo tu estudou, né? Tu comprou o curso num dia, começou a estudar, como foi que você fez? eu comprei o curso no dia e já acabei no dia ele. No mesmo dia, é Já, porque é curtinho, é pocket. É para isso é, mesmo. É eu, para quem não eu tem fiz tempo assim, mesmo. full time. Peguei uma tarde. Uhum. Falei, não, hoje eu vou estudar para a prova, porque se eu ficar fazendo picado, para mim não rende muito. Então, peguei uma tarde, full time, estudei, e foi isso do curso, assim. E o que eu fiz depois, às vezes eu ficava com meia hora livre, assim, eu pegava aqueles textos e ficava lendo, sabe? Os textos que tinha ali de material suporte. Sim, Então, eu li os textos, e como a gente lê muito inglês, mas a gente lê coisa tipo, da área, né? isso. Então, fui mais a leitura. Então, eu pegava os textos para ler coisas que não fossem da área, para estar preparado para a prova. Isso. Então, E qual era, assim, teu nível de inglês no momento? eu tenho uma noção boa de leitura, é, mas eu sou muito preguiçoso por algumas coisas que tem que estudar. Mas eu me viro bem, assim, lendo. Tanto é que tinha a prova que teve para entrar no mestrado também, eu fui bem de inglês. Foi, acho que quase tirei nota máxima. A questão de fazer a prova em si e o conteúdo não é difícil. Tenho dificuldade para falar. Uhum. E essa questão da proficiência, eu queria ter também um suporte para que eu estava há muito tempo sem fazer uma prova de inglês, né? Sim, porque A gente prova é fica diferente, lendo, né? mas de fazer a prova, como eu preciso para ontem, eu falei, vou fazer esse curso para. Esse curso não era voltado para provas de proficiência, era voltado para a prova da UFSC. É. Então, digamos, isso que me ganhou ali, né? Ser específico porque eu precisava. Lembra do tema do texto? O tema foi fake news. Fake Um news. texto de fake news. Eles têm, É, eles não têm como é que eu posso dizer? Eles não têm um padrão, assim, eles pegam textos um texto aleatórios. de jornal, assim, se não me É um engano. texto normal. O tamanho do texto eram umas 20 linhas, uns 30 linhas. Não,
é umas 35, 40 linhas. 40 linhas. É um texto grandinho, uns 4, 5 parágrafos. Fake news, introdução, o que é fake news. Uhum. Depois falando como tu faz para identificar fake news. Tu lembra qual era a fonte do texto? Não lembro a fonte, sabes que eu olhei na hora e agora eu me É, esqueci. porque às vezes Não os tem. alunos correm para mim e fazem, olha, foi esse texto aqui, aí me dá o texto. Aí eu Eu sempre li a fonte. compartilho Eu vou ver se eu li a fonte. Quando eu a fiz a fonte. prova, eu li a fonte. Quantas questões eram? Lembra? Eram 7 ou 8, agora não me lembro 7 ou bem 8, é a ao certo. média. É a média. É, eram 7 ou 8 7 ou. Não lembro questões, bem certo quantas questões eram, mas eram 7 ou 8. E múltipla a de, escolha. e a de tradução valia mais. A tradução sempre vale mais, é. A de tradução valia 2, 2,5. Eram de múltiplas escolhas e tinha uma de V ou F. Tinha que marcar o V ou F em todas elas. Isso. Eles sempre colocam umas de VOF, colocam de tradução, é bem, pelo menos assim, eu disse que eles não tinham um padrão, mas de texto, mas eles têm um padrão de questões. É mais ou menos Mas isso mesmo. o texto, acho que eles têm um padrão, assim, que é bem aquele texto vestibular, sabe? Enem. Introdução, Uhum. enredo ali e a conclusão. Pegar ali o início do texto e matar, assim, um assunto que ele quis falar, tu já, digamos assim, arranca com duas questões, que a primeira questão, no meu caso, foi, né? Foi o que se trata o texto, algo bem específico, qual que é o tema principal do texto, e Sim. uma questão, assim, era, de acordo com o primeiro parágrafo, qual que seria o título que você daria ao texto? O Ah, texto legal. não tinha título. Não tinha título o texto. É. Daí ele pedia para te dar o título de acordo com o que tu leu. Tinha as opções ou era aberta essa? Tinha as opções. Tinha as opções. Ah, legal essa. E tu usou o dicionário? Usei o dicionário. Tinha Usou? alguns verbos ali que eu não. Eu tinha uma noção do que era, mas no contexto eu fiquei com dúvida. Eu pegava e usava, mas não que eu evitava. Eu tentava ler e achar. Porque tu lê as palavras, às vezes, as do lado ali, né? E tu consegue construir um Isso. contexto. E Isso. aí eu evitava de usar o dicionário, até por uma questão de tempo, porque o tempo. Acho que a principal dor é o tempo da prova, né? Que Tempo. É, às vezes é muito rápido. é, Então, se tu ficar lendo e relendo aquele texto N vezes, né? vai Que perder tempo. em várias questões eles falam assim, o segundo parágrafo, qual que é a ideia? O terceiro parágrafo, qual que é a ideia do texto, sabe? Daí tu tem que dar uma focada naquele parágrafo. E ali quando tinha uma palavra que eu realmente não conseguia fazer um encaixe, contextualizar ela, eu procurava no dicionário. Mas foram poucas não porque o meu vocabulário é vasto, mas justamente por tentar fazer essa estratégia de criar um contexto, sabe? Isso. Que meu vocabulário não é muito grande assim no inglês, não, mas né, com o que tinha ali, aquela questão de as palavras que tu conhece, eu acho que é uma prova que dá para ir levando, assim, não é. Acho que não foi sorte de eu cair com essa prova, eu acho que é assim mesmo. Ela é uma prova tranquila, é isso, é só você ter o foco e fazer ela com estratégia. Importante também o pessoal fazer a tradução logo, né? Faz a primeira Sim, questão ali, a que a primeira primeira é. questão é do primeiro parágrafo, já que tu leu o primeiro parágrafo, faz a primeira questão e depois já pula para a tradução, que não é complicada a tradução, é um recorte do texto, geralmente, e se tu ler o texto, tu vai pegar o contexto e tu vai conseguir transformar aquilo em traduzido, né? E assim é É, importante ler o que traduziu para não ficar aquela coisa travada, né? Que tinha para não muitas ficar coisas. aquela coisa truncada, né? Para fazer É, assim, na verdade, você faz uma versão, né, daquele parágrafo. fiz uma ao pé da letra, digamos assim, Uhum. na minha cabeça, e depois dei uma Deu uma. pinceladinha ali para ficar legível, digamos assim, Ótimo, para te ler e pronto. ficar uma coisa entendível. E deu, mas Ótimo, bem rápido, exatamente. assim, 5 minutos foi essa questão da tradução, e tu faz e tu vê que não vou dizer que tu vê que tá certo, mas tu vê que não vai errar, porque tu vê que tem sentido, tu vê que tá de acordo com o que tu escreveu. E aí te dá Uhum. uma tranquilidade para te fazer as próximas questões, né? Porque ela vale mais. Terminou com folga, não foi a prova? Porque ainda deu tempo Terminei, de ajeitar terminei, a tradução. sobrou uns 7 minutos, assim. E depois eu ajeitei a tradução, reli alguma coisa,
Mas foi justamente por eu entrar focado assim, nessa estratégia. Eu acho que se eu tivesse lido todo o texto do zero, já talvez faltaria tempo, porque me sobrou umas 40 minutos, é bem para um texto de 35, 40 linhas, ficar relendo, talvez possa se complicar se tu não ir com uma estratégia para fazer essa prova. E quando cair alguma questão assim de tradução, talvez, o que que essa palavra quer dizer, algo bem específico, então uma procurar, que é uma questão, né, que envolve a tradução. Uhum. Acho que caiu uma, se não me engano. E aí procura para te tirar uma dúvida, mas não dá tempo de ficar indo e voltando pro dicionário. Não dá tempo. Então, desde 2020, começou essa história de prova online. E aí, cada prova tem suas regras. Como é a da UFSC, assim, eles mandam um e-mail antes, como, assim, porque já tem lá um tutorial, já vi, né? Sim. Inclusive, já coloquei até lá no curso. Mas aí, como é que você faz para entrar? Eles mandam antes o e-mail? Me conta. Não, eles não enviam e-mail, é tudo pelo link lá da proficiência mesmo, do tutorial que tu tens no Já curso. tem lá o link, né, do... E aí você entra, e até houve um problema que eu entrei no link, a prova era para ser de manhã, 9h30, acho, e não teve prova de manhã. Daí eu mandei um e-mail pro pessoal lá, daí eles falaram que o monitor teve problemas técnicos e remarcaram a prova para a primeira hora da tarde, a 1h30. Uhum. Aí na segunda vez deu certo, foi no mesmo link, mas teve essa questão. E aí entrando na prova, ele pede o nome, é bem tranquilo, assim, não tem uma verificação mais aprofundada, é nome ali, e o rapaz passa as dicas não, tipo, eu vou dar o link A para você fazer a orientação. prova, Uhum. toda aquela questão, então é direcionado para uma outra página, daí põe um código e começa a fazer a prova. Sim. Aí a prova é texto de uma parte e na outra parte são as respostas, né? Que você tem que colocar. Isso. Não As é abaixo, respostas, não. o espaço das respostas é tipo como se fosse um bloco de notas, um espaço aberto, assim, daí tu escreve na mão mesmo. Número 1, letra A, número 2. Você É vai ter bom que... que tu pode fazer anotações ali. Por exemplo, palavras que eu procurei no dicionário, eu escrevi ali que significavam no contexto. Já escrevi ali também, em primeiro parágrafo, a ideia que me passava. É, Isso, é bom. eu Né? já escrevi ali naquele rascunhozão que é onde é que tu entrega, depois apaguei, né, antes de entregar. Ótimo. E aí, quando acaba, só é clicar em enviar e pronto. Não, não... Quer enviar e desligar o teu vídeo, que enquanto tá realizando a prova, o teu vídeo tá ligado, né? Daí depois Uhum. pode sair da sala do Meet. Então, não teve problema nenhum, não minimizou a tela sem querer, não fez nada disso, ficou lá concentrado. Não, mas parece que é bem fácil de tu sair fora, assim, Já tive ele alunos passa os que... comandos, tu não pode dar contra, tu não pode usar uma série de coisas que às vezes tu vai fazendo automático, tu pode cair É, fora do sistema, né? eu tive uma aluna que, coitada, foram minutos de terror, assim, ela minimizou sem querer, a gente, no É, computador a gente faz sem querer as coisas, né? Ela minimizou sem querer a prova e foi expulsa, aí o monitor veio perguntar a ela o que foi que aconteceu, ela disse, não, eu minimizei sem querer. E aí ele colocou lá de volta, mas assim, foram 2 minutos que ela perdeu e ela ficou. Aquilo lhe tira muito né? Ele deixa nervoso esse momento, sim, já tira você da deixa concentração. nervoso, e concentração, e 2 minutos pode fazer falta, né? Porque são só É, 40 ali. 2 minutos é uma questão. É uma Você questão, faz. é uma questão. Mas é bem fácil, tem que ter uma atenção. Eu tava dando um Ctrl+C ali, ops, não posso fazer isso. Porque eu tava Eu faço pegando uma direto parte, isso. pegar a questão de tradução que eu fiz lá no início e queria jogar lá para baixo. Eu falei, não, Uhum. vou trazer tudo. Henrique, o curso ajudou, né? Você. Ajudou muito. E foi bem assertivo, como eu te falei. É um curso para um valor acessível para quem precisa fazer e para quem quer um direcionamento assim reto, né? Eu quero fazer o curso específico de proficiência da UFSC. Então, vale muito a pena, pois ele é feito para a prova, né? Com as estratégias, com os apontamentos, conhecendo a prova, como lidar com essa prova. Então, me ajudou bastante e eu recomendo, né? Vale a pena. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer, viu? E sucesso Eu aí no agradeço. finalzinho já do seu mestrado.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo curso. E qualquer coisa, só chamar.